Quando o funcionário do Lula assalta o velho e a velha, quem surge para passar pano? A menina Daniela. Roubando do INSS só 6 bilhões, uma bagatela. Fica difícil defender. É uma missão para Daniela. Foi só a PF trabalhar e dar uma espiadela. E mais um escândalo surgiu. E agora, Daniela? Até o irmão do Lula recebendo sua parcela. Agora a casa caiu. Dá um jeito, Daniela. O presidente nacional do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo nesta quarta, após a Polícia Federal deflagrar uma operação que apura um desvio de 6,3 bilhões de reais através de descontos não autorizados de aposentados e pensionistas. Mano, os caras estavam roubando dinheiro de velhinho. Num plot twist inesperado, a Polícia Federal, cansada de ficar só na internet prendendo quem faz memes zoando o STF, resolveu ir atrás de bandido de verdade e tcharam! Eles estavam no próprio governo stalináceo. Estou surpreso! Quem poderia imaginar que o partido que roubou 44 bilhões dos fundos de pensão de estatais iria botar uma nova raposa no galinheiro para depenar os idosos? A operação sem desconto cumpre 211 mandatos de busca e apreensão e bloqueio de bens avaliados em 1 bilhão de reais em 13 estados e no Distrito Federal, além do afastamento de 6 servidores suspeitos de envolvimento no esquema. Stefanuto é um deles. Além dele, também foram afastados o procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Oliveira Filho, e mais 4 integrantes do comando do órgão. Stefanuto assumiu o cargo em julho de 2023. Ele foi precedido por Glauco Vanburg, indicado pelo ministro Carlos Lupe e exonerado por suposto uso irregular de passagens e diárias pagas pelo órgão. Quem diria? Segundo a PF, os investigadores podem responder pelos crimes de corrupção ativa, passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, organização criminosa e lavagem de capitais. Ou seja, um currículo que te faz ser o funcionário do mês no governo Lula. Aliás, lembra de quando o Caiado chamou a Crazy Hoffman de assaltante de aposentado? Eu peço que todos se contenham, por gentileza. Que é isso? E você é de trabalhador escravo. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Ela até gaguejou. Repara como a Crazy em nenhum momento nega a fala do Caiado. Ela apenas o acusa de trabalho escravo. Mas voltando ao presente, que honra o glorioso passado de roubos do PT. No órgão de propaganda do regime, a Globo News, a notícia caiu como Flávio Dino dando uma barrigada numa piscina infantil de plástico. Afinal, adivinha quem nomeou o Stefanuto? Aliás, olha que absurdo. A PF simplesmente avisou antes o chefe de todo o esquema de corrupção. Jornalistas corriam desorientados como uma galinha recém-decapitada. A mais sem chão de todas, claro, era já normalmente histérica líder das Xandetes e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela. Digo, Daniela Lima. Ô Camila, sabe, eu acho que isso ajuda a explicar a paternidade e a pressão sobre o ministro da Previdência. É importante a gente ter em mente que o pai da indicação do chefe do INSS é Carlos Lupe. A responsabilidade é de Carlos Lupe. A pergunta se ele tinha ciência das denúncias, das queixas de mais de 130 mil aposentados e pensionistas, não precisa nem de ser respondida formalmente, porque ele veio gravar uma entrevista para o Conexão, para Amanda Luder,
dizendo não, vamos melhorar o sistema, estamos mexendo nas coisas, cuidando de tudo, nos deem um prazo, ao lado do Stefanuto. Por que o Stefanuto ainda aparece na lista de filiados do PSB? Por uma questão meramente burocrática. Uma fonte do PDT próxima ao ministro Carlos Lupe explica que em novembro, na reunião da Executiva Nacional do partido do PDT, o Carlos Lupe, gente, anunciou o Stefanuto como candidato dele a deputado federal em São Paulo e a filiação dele ao PDT. Portanto, se falta alguma coisa para a migração, para ficar claro, é burocrática. Aí, gente, nós vamos passar agora a dar uma olhada no que está acontecendo nos bastidores, em Brasília. O que está acontecendo nos bastidores em Brasília? Quem está envolvido nos detalhes da investigação aposta na demissão do chefe do INSS, porque tem um problema grande. O Lula fixou um patamar para os indicados dele. Denúncia. A questão é que roubar dinheiro de aposentado e pensionista, de gente que foi afastada porque não pode mais trabalhar, roubar dinheiro de velhinho, é um negócio que pega e muito. E se tem uma coisa que um governo Lula não pode flertar, é com um escândalo de corrupção entranhado no seu seio. Então, qual é a pressão? É para o Lupe demitir o filho dele. O filho dele, político, o chefe do INSS. Como a Camila contou, ele está afastado por ordem judicial, mas ele não pode nem sequer dizer que foi pego, gente, de surpresa. Por quê? Porque o esquema de desconto irregular, indevido, de fraude nos pagamentos de aposentados e pensionistas não é novidade para ninguém. Teatralizando para fingir espanto com o óbvio. 6 bilhões é muito dinheiro. Esse cara tava dividindo com alguém, né? Bora passar pano, Dani? Mas não precisa exagerar. Quem indicou foi o Lupe, mas quem nomeou foi o Lula. A responsabilidade não é de quem recomenda, mas de quem nomeia. No tempo do Bolsonaro você era impiedosa em suas críticas, ele era culpado por tudo. E agora? É só o PT voltar e as notícias iguais voltam, né? Quanta surpresa. Demissão? Ah não, pô. Tem que salvar a democracia. Ninguém tá nem aí pra demissão de mais uma mosca. O cocô continua sendo o mesmo da extrema esquerda. Corrupção generalizada. Parabéns, Grupo Globo. Escolheu bem o parceiro, hein? Mas calma que tem mais. Conversei agora com uma fonte integrante do Palácio do Planalto. A partir do Ministério da Justiça, Carlos Lupe foi cobrado a participar da entrevista coletiva, porque o Palácio do Planalto, o entorno do presidente Lula, o grupo mais próximo ao presidente que acompanhou a irritação de Lula com a deflagração dessa operação, que ele foi comunicado às 6h20 da manhã, avalia que a permanência do chefe do INSS no cargo é impossível. Carlos Lupe é cobrado a demitir o Stefanuto e deve fazê-lo na entrevista coletiva que será transmitida a partir das 11 horas da manhã no Ministério da Justiça. Além disso, houve ordem do Palácio do Planalto para que todos os contratos suspeitos sejam suspensos a partir de agora. Não haverá mais nenhuma entidade envolvida nesse esquema. Repito, que começou em 2019 e se arrasta até hoje, né? Nenhuma dessas empresas poderá seguir prestando serviços ao INSS. A conta ficou muito pesada no colo do ministro da Previdência, Carlos Lupe, porque não é o primeiro nem o segundo, é o terceiro chefe do INSS que não se sustenta no cargo. E este, gente, é envolvido numa operação que só em apreensão de bens levou R$1 bilhão. Então, se você chegou agora, 10 horas e 46 minutos, a informação é de que, para o Palácio do Planalto, a permanência do chefe do INSS é impossível. Portanto, não há clima político para que o ministro mantenha um aliado que está afastado pela justiça na frente de um cargo, Camila, com uma suspeita de um desvio total de R$6 bilhões. Tem uma outra informação aqui para jogando já direto para Brasília, que é: a operação nasce na Controladoria Geral da União. É passada para a PF, que até se espanta com o tamanho, com a monta do esquema, né, que vem se arrastando aí há pelo menos 6 anos. E a ordem, ou na verdade o aviso, é de que a operação não para.
A gente pode estar diante, gente, de uma sem desconto 1, sem desconto 2, sem desconto 3, sem desconto 4. A PF ainda tem muita coisa para olhar. A Paquita do Cachaça fica doida! A Globo morre de tristeza em ter que noticiar algo negativo desse governo. É perceptível. Típico do Nine. Nunca vi, não conheço, era amigo de outro, sou honesto. E aí vai. Agora chama o Lupe para jogar nas costas dele. O Lupe vai assumir toda a culpa pela indicação, não tenha dúvidas. Talvez ele venha a ser queimado nessa história. Tudo isso para salvar o chefe. Lula, surpreso com o próprio governo, cobra explicações como se fosse só um espectador. 6 bilhões e 300 milhões de reais sumiram no INSS e ele finge que caiu de paraquedas. Alô? Alguém avisa que foi ele quem montou o elenco. Será que esse Stefanuto vai ser chamado para uma delação premiada sobre como eram as operações bilionárias? Corre risco de também ir para a Papuda? Ou de ser churrascado? A imprensa militante distraía o povo com a farsa do golpe, enquanto a corrupção ficou à vontade, destruindo o Brasil. Agora, quer ouvir uma piada engraçada? O velho que censurava memes, Valdo Cruz Credo, disse que o gnomo de 9 dedos tá super irritado com a situação. Na reunião de hoje cedo, quando foi informado dessa operação da PF, Camila e Dani, o presidente Lula ficou muito irritado, né, como a Dani até trouxe essa informação, e também disse que fez uma cobrança seguinte: olha, temos que saber todos aqueles que, primeiro, deixaram que acontecesse a fraude, né, e também aqueles que foram beneficiados. Lula irritado? Se alguém acredita que ele ficou irritado com dinheiro público no bolso da companheirada, pode se internar, porque você é doente mental. Lula está irritado com o fato ou com a possibilidade do fato atrapalhar seus planos de poder? Quem botou o presidente do INSS lá foi o Lula, mas não é ele o responsável. Ele não é responsável por nada. São sempre os outros, desde o sítio de Atibaia, o Tripex. Ou seja, Sidônio já começou a operação, Lula não sabia de nada. Os caras surpresos com corrupção no governo petista. Se investigar, todos os ministérios e autarquias vão encontrar coisas que até Deus duvida. Aliás, só esse caso aí é tão grande e pode expor tanta podridão que até a assistente de palco do Lula, Andréa Sagui, está abalada. Queria jogar aqui para vocês, no meu blog, agora a avaliação política do que a gente está vendo. Como nós estamos mostrando desde cedo na programação, a Polícia Federal discorda dessa avaliação política do ministro Carlos Lupe, que funciona ali nessa coletiva de imprensa como uma espécie de advogado do Stefanuto. Como ele próprio disse, é de inteira responsabilidade, de sua inteira responsabilidade, a indicação do Stefanuto, que foi afastado pela Justiça. A Justiça também discorda do que ele está dizendo, porque a polícia, como nós estamos mostrando desde cedo, e a CGU já avançaram muito, CGU e PF avançaram muito nessa investigação, que, segundo as minhas informações, é só o começo, só está no começo. Dentro do governo, o que o governo teme? Obviamente que esse escândalo se alastre e está cobrando informações do Carlos Lupe. Vou repetir aqui, palavras do ministro, é de inteira responsabilidade dele o Stefanuto no cargo. E não só o Stefanuto, porque como a gente mostrou, a Isabela acabou de mostrar, são 6 pessoas, 6 funcionários públicos, que a gente ainda não sabe exatamente a extensão do papel que eles exerciam nessa organização criminosa, acho que a gente pode colocar dessa forma, dentro desse esquema, que estavam roubando, tirando dinheiro de aposentado e de pensionista. Então, você tem o Stefanuto, você tem o procurador-geral do INSS, o Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente do INSS, Giovanni Batista, o diretor de benefícios, Vanderlei Barbosa dos Santos, coordenador-geral de pagamentos e benefícios, Jacimar Fonseca da Silva, e o 6º, que é um policial federal suspeito de dar suporte ao grupo criminoso, utilizando o cargo para isso. Ele não teve o nome divulgado, informações que a gente tem aqui, trazendo para você, assinante. Por que eu estou falando que isso aqui é a grande preocupação do governador? Porque é um caso, um escândalo muito fácil de ser entendido pelas pessoas. Todo mundo sabe o que é você
contribuir com a Previdência. Todo mundo sabe o que é você ser um aposentado, o que é você ser um pensionista. Então, vocês imaginem um governo que já não tem gordura para queimar. Vimos nas palavras do ministro da Justiça agora há pouco, Ricardo Lewandowski, o governo não vai tolerar nenhum caso de corrupção. Mas esse é um caso de corrupção. Esse é um caso de corrupção. Então, assim, que, como eu estou reforçando e vou frisar, tem nas mãos de gente do governo um grande esquema, porque isso é um grande esquema. A gente não sabe exatamente a extensão do esquema, mas o Stefanutto foi indicado pelo Lupe. O Lupe é ministro da Previdência. O Lupe é ministro de que governo? Do governo Lula. Então, eles devem explicações, Flávia. Eles devem explicar. Sagui, por que a surpresa? O seu presidente já foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro. A quadrilha dele está no poder. Governo com medo do escândalo e eu preocupado com os idosos sendo roubados. Para o Bebum de Garanhuns, o problema não é roubar de aposentados, e sim a repercussão disso. Quem no Brasil não conhece esse Lupe? O cara já é famoso desde o governo Dilma. Ah, e a coisa ficou mais séria. O sindicato do irmão do Lula está envolvido. Nós apuramos aqui no nosso Bastidores CNN que há um sindicato específico chamando a atenção, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas Idosos, o Sindinap, que tem o irmão do presidente da República, Frei Chico, como diretor vice-presidente. A entidade esclareceu à Polícia Federal agora há pouco ao Eli Jonas Maia. Foi um dos alvos dessa operação, inclusive está entre aquelas 11 investigadas e que foram descredenciadas, perderam contrato com o INSS justamente por conta da operação da PF junto à CGU. Frei Chico, ele é vice-presidente desse sindicato, mas ele não é investigado, assim como também não é o presidente do sindicato, que agora há pouco me respondeu. Ele confirmou que Frei Chico está no sindicato desde 2008, com a morte do então presidente. Ele, Milton, assume a presidência há quase 2 anos, vai completar, ele disse. Depois teve uma eleição e tal, e aí houve o vice, o Frei Chico, que se tornou, portanto, parte da dirigência do Sindinap. Theo Cury, vem pra cá, me chama a atenção, porque mais uma vez a PF diz, não, o irmão do presidente da República, embora assuste e surpreenda vê-lo como, né, um dos cabeças de dos sindicatos alvo dessa operação, ele não é investigado. A entidade em si é investigada, diz ali a cúpula da PF. Chamou a atenção até porque o Eli Jonas perguntou ao CGU e ele disse que nem tinha conhecimento desse parentesco. Mas é, no mínimo, um ponto de atenção para o governo. Se não for uma implicação jurídica, criminal, uma implicação política. A gente viu como o ministro da Justiça, o próprio Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral, fez questão de, ao abordar o assunto, reiterar o compromisso do governo com o combate à corrupção. De irmão para irmão, quem diria, hein? A roubalheira corre no DNA dessa família. Agora o STF vai anular a operação mesmo. Com um escândalo desse tamanho, já sabe, né? Coitado do Bolsonaro, será cobaia de novo para gerar cortina de fumaça. Sim, os caras mandaram um oficial de justiça na UTI atrás do Bolsonaro para comunicar a ação do STF. É desespero que chama. E isso foi antes da revelação de que o irmão do Lula estava envolvido. Imagina agora. Vão tentar prender o Biruliro no hospital mesmo. Mas é tarde demais. A notícia já correu o Brasil mais rápido do que a Janja fazendo compra em lojas de luxo. O gênio já está fora da lâmpada. Vai ver, o Stefanutto só queria redistribuir a renda, começando pela aposentadoria dos outros. Um Robin Hood de Brasília, só que ao contrário, tira dos velhinhos para dar para os companheiros. E é claro que isso acontece dentro de um governo que não consegue explicar nem as viagens da Janja, quanto mais os desvios do INSS. O STF está lá, firme e forte, olhando para isso tudo e pensando: não, vamos focar em prender memeiro de direita, que é mais urgente.
A verdade é que o governo Lula é tão previsível que dá para fazer bingo. Escândalo com estatal? Check. Roubo de aposentado? Check. Ministro pego com dinheiro na cueca? Só falta mais um para fechar a cartela. Então, não se assustem, meus amigos. Isso aqui é Brasil versão PT, onde aposentado perde, corrupto ganha e a esperança, essa já está aposentada há muito tempo, mas sem benefício. Até o próximo escândalo, que deve começar em 3, 2, 1... Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo. Se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.